Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Ontem tivemos uma programação muito especial na Igreja Presbiteriana Unida de Governador Mangabeira, quando celebramos os 44 anos da IPU, da Igreja Presbiteriana Unida. Então, depois de um longo período, por conta da pandemia, sem encontrar muitos irmãos e irmãs de outras igrejas, pudemos ontem nos encontrar para louvar o nosso Deus, para render graças, para refletirmos sobre a nossa caminhada e também para olharmos com esperança para o futuro. Um momento de profunda comunhão com os irmãos que nos acolheram lá da Igreja Presbiteriana de Governador Mangabeira, Igreja Presbiteriana Unida. Encontrarmos também irmãos e irmãs da Igreja de Curitiba, da Igreja do Salvador. Fomos juntos, inclusive nós, com os irmãos e irmãs da Igreja de Salvador e o irmão de Valério Silva. E um momento muito especial em que pudemos vivenciar a Santa Ceia, pudemos ouvir uma mensagem muito emocionante e muito profunda e desafiadora da presbítera Elinete Miller, que é uma presbítera que participou desde a formação da IPU. Ela e o esposo, depois do pastor Miller. Pastor John Miller e ela participaram de todo o processo de formação da IPU, aquelas perseguições todas da época da ditadura, como ela relatou para nós ontem. Inclusive, ela escreveu um livro sobre a tortura de crianças, porque ela tinha amigos que os pais foram torturados e as crianças também foram torturadas. Ela deu um testemunho que teve que esconder esse livro durante muito tempo. E recentemente ela publicou, e por conta da publicação desse livro foi ameaçada, por isso que morou nos últimos anos nos Estados Unidos para se proteger, e agora está aqui em Salvador, para a nossa alegria. Ela que também teve um enfrentamento muito duro com a Covid, não é? Passou muitos dias entubada e tudo mais, lá em Brasília. Nós oramos por ela, tínhamos os cultos virtuais e oramos por ela. Ela tem 85 anos agora, e ela relatou ontem que foi um dos casos mais difíceis que o Hospital de Brasília viu e uma das recuperações mais rápidas. Né? Ela experimentou esse milagre do agir de Deus na vida dela, um testemunho muito belo, que depois nós vamos compartilhar no YouTube para que os irmãos que não estiveram lá possam conhecer. Com fé em Deus, teremos a alegria de tê-la aqui conosco, agora que ela vai morar em Salvador, em alguns momentos, para que ela possa compartilhar também aqui na nossa comunidade esse testemunho tão profundo, tão desafiador, tão belo. Então, ontem foi um dia muito especial, irmãos e irmãs, de comunhão, de louvor a Deus, de desafios em que a presbítera Elinete nos convidava a refletir sobre a necessidade de nos transformar. Aquela palavra de Paulo: não nos conformeis com o tempo presente, mas transformai-vos pela renovação da mente, transformai-vos para sermos também agentes de transformação. E hoje, no nosso texto aqui, eu vou reler o trecho que foi até lido, mas eu vou reler do Salmo 51, nos convida. Ontem foi renovar a mente, e hoje é renovar o nosso coração. Renovar o nosso coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova no meu peito um espírito firme. Vamos ler o Salmo 51 até o versículo do início, até o versículo 12, que é o tema da liturgia de hoje, quando vamos meditar sobre essa necessidade de renovarmos o nosso coração, de guardarmos o nosso coração. Porque, como diz o Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele brota a vida. Provérbios 4, versículo 23. Então vamos ler o Salmo 51, que diz assim. Aqui na minha Bíblia, inclusive tem uma orientação que muito ajuda a entender esse salmo. Diz assim: do mestre de canto, salmo de Davi. Quando o profeta Natan foi encontrar Davi, após ele, Davi, ter estado com Betsabé.
Então diz assim o Salmo 51: tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga a minha culpa. Lava-me da minha injustiça e purifica-me do meu pecado. Porque eu reconheço a minha culpa e o meu pecado está sempre na minha frente. Pequei contra ti, somente contra ti, praticando o que é mal aos teus olhos. Tu és justo, portanto, ao falar, e no julgamento serás o inocente. Eis que eu nasci na culpa, e minha mãe já me concebeu pecador. Tu amas o coração sincero, e no íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o sopo, e eu ficarei puro. Lava-me, e eu ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, e que se alegrem os ossos que esmagaste. Esconde dos meus pecados a tua face, e apaga toda a minha culpa. Ó Deus, cria em mim um coração puro, e renova no meu peito um espírito firme. Amém. Então, irmãos e irmãs, lembrando o contexto desse salmo, como disse na introdução aqui, Davi escreve esse salmo naquele momento em que ele comete aquele gravíssimo erro com relação a Urias, que era uma liderança do exército de Davi. Urias era uma pessoa importante que ia ao campo de batalha para defender o povo de Israel, para defender as lutas, para participar das lutas do povo de Israel. E Davi se interessa pela esposa de Urias, Betsabé, como os irmãos lembram. Davi se interessa pela mulher de Urias, e esse interesse, esse desejo de Davi por Betsabé faz Davi cometer um gravíssimo erro, que foi justamente colocar Urias numa espécie de emboscada, numa situação em que Urias ficava vulnerável, e ali Urias foi morto. E sendo Urias morto, Davi realizou o seu desejo, o seu plano de ficar com a esposa de um homem que foi fiel a ele, que foi Urias. Então é nesse contexto de profundo reconhecimento do seu erro, do seu pecado, do seu grave delito, que Davi escreve o Salmo 151. Um encontro de Davi com o seu lado sombrio. Davi foi uma pessoa muito importante na história de Israel, um rei considerado justo, um rei que a memória do povo sempre recordava no tempo de Davi como o tempo em que o reino de Israel pôde se unir. Os dois reis de Judá e Israel se uniram, um tempo de prosperidade, um tempo de justiça. Mas esse rei, que era um exemplo na história de Israel, um exemplo de fé, um exemplo de coragem, um exemplo de justiça também. Mas aqui está registrado que esse homem justo pecou contra Deus, e ele reconhece esse pecado. E esse salmo é justamente essa oração profunda de Davi diante de Deus, pedindo perdão, pedindo piedade a Deus por sua grande compaixão, pedindo que lavasse da sua injustiça, que purificasse do seu pecado, reconhecendo que pecou contra ti antes de pecar, cometendo uma maldade e injustiça contra Urias. Ele reconhece que antes disso ele estava pecando contra o próprio Deus, contra o que havia de mais sagrado para ele. E é nesse momento de confissão de pecados, que nós reservamos inclusive na liturgia um momento para isso, e esse salmo é muito utilizado, nesse momento de confissão de pecados, que Davi expressa o seu pedido de perdão, e esse pedido a Deus: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova no meu peito um espírito firme. Nesse processo, irmãos e irmãs, de se reconhecer pecador, Davi primeiro passa por um processo de autoexame. Ele precisa olhar para si mesmo, ele precisa reconhecer os seus erros, ele precisa não se maquiar para si mesmo,
Ele precisa não ter uma visão ilusória sobre si mesmo, que muitas vezes acontece conosco, humanos, né? É difícil muitas vezes reconhecer o nosso erro. É difícil reconhecer as nossas falhas. É difícil reconhecer o nosso espinho que fere ou pode ferir o nosso próximo. Mas Davi dá exemplo de que para viver uma espiritualidade fiel a Deus, nós precisamos passar por esse autoexame. Nós precisamos reconhecer os nossos espinhos que ferem os outros. Porque muitas vezes é fácil reconhecer o espinho do outro que nos fere, mas reconhecer o nosso espinho que fere o outro, isso já é mais difícil. E esse é o convite que esse texto nos faz. Esse convite de renovação do coração. Nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós precisamos, no nosso dia a dia, na nossa espiritualidade, reservar um tempo, reservar momentos em que nós possamos olhar para nós mesmos, nos colocar diante do espelho da nossa consciência, para pedir a Deus que ilumine, que nós possamos nos enxergar naquilo que em nós é falho, naquilo que em nós é sombrio. Precisamos fazer esse autoexame. Mas também precisamos, junto com esse autoexame, experimentar o arrependimento. Nós precisamos, ao reconhecer o nosso pecado, como Davi fez aqui, nós precisamos nos arrepender. Pedir ao Espírito de Deus nos ajude ao reconhecer nossas falhas, a nos arrepender das nossas falhas, a não perseverarmos no erro, a não insistirmos nos nossos erros, nos nossos preconceitos, nas nossas vaidades vãs, nos nossos desejos, no nosso ímpeto ou na nossa tendência de querer controlar as pessoas que estão ao nosso redor, ou de querer ser o centro das atenções. Todas essas dimensões do egoísmo humano, nós precisamos nos arrepender disso, a partir de um autoexame iluminado pela luz de Deus e de um arrependimento que vem de um coração que se coloca nas mãos de Deus, para que Ele, como diz o Salmo, purifique o nosso coração e renove o nosso espírito, criando em nós um espírito firme. É preciso reconhecer, irmãos e irmãs, que nós dependemos da graça de Deus. Nós precisamos confiar nessa graça e nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus como barro na mão do oleiro. Como nós cantamos em Vaso Novo, né? Eu quero ser um vaso novo. Quebra a minha vida, quebra o que há em meu coração de dureza, de falta de sensibilidade, de inveja, de vontade de dominar o outro. Quebra isso em mim, ó Deus, e faz de novo. Eu quero ser um vaso novo, como diz outro cântico, um vaso que leve a mensagem de amor. Tem uma canção que o João Alexandre canta, ele fala de uma forma muito bela sobre o nosso coração. O que significa coração nos textos bíblicos, né? Porque o coração, quando a Bíblia fala de coração, quando Davi pede a Deus para criar nele um coração puro, ele não está falando só de um músculo que nós precisamos para pulsar o sangue no corpo e não morrermos, mas está falando do coração como símbolo do nosso interior, do nosso íntimo, da sede das nossas emoções, dos nossos desejos, lá o profundo do nosso ser, de onde brotam as nossas motivações, de onde brotam os nossos desejos, de onde brotam as nossas intenções, que vão resultar nas nossas ações. E nesses versos que o Alexandre canta, é bem interessante, ele diz assim, o título da música é Coração, ele diz: quem despeja na boca as palavras, transformando-se em pedra ou cristal. Quem desenha na face a beleza, mas se torna o carrasco no golpe final. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Coração, um amigo, um bandido talvez, quem te conhecerá? Onde o ódio encontra raízes e o amor se mistura à paixão.
onde a vida nos traz cicatrizes e o desprezo se faz solidão. Quem despeja nas veias a vida e na morte é o silêncio fatal. Quem conhece a verdade da história, a cruel testemunha do lance final. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Coração, amigo, bandido, talvez. Quem te conhecerá? Então, o nosso coração, o nosso íntimo mais profundo, é essa realidade de sombra e luz. Capaz de amar, mas também capaz de cometer as maiores crueldades. E é por isso que lá nesse íntimo, onde Deus se faz presente e quer nos transformar a partir da nossa raiz, nós precisamos pedir a Deus permanentemente que Ele ilumine essas nossas profundezas. No Salmo 19 também diz algo muito profundo. Diz assim, lá no versículo 13: quem pode discernir os próprios erros? Quem pode discernir os próprios erros? Há erros em nós que são profundos e nós temos dificuldade de perceber e discernir. Por isso que o Salmo 19, no versículo 13, levanta essa pergunta profunda: quem pode discernir os próprios erros? E diz na continuação: purifica-me das faltas escondidas. Purifica-me das faltas escondidas. Nós precisamos juntar ao Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova no meu peito um espírito firme. Esses versículos do Salmo 19. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me, ó Deus, das faltas escondidas, daqueles erros que eu sequer reconheço, dos preconceitos que eu sequer consigo identificar, das minhas falhas que eu não consigo visualizar. Purifica-me, ó Deus, das minhas faltas escondidas. E esses textos, irmãos e irmãs de hoje, nos convidam a complementar a renovação da mente, que refletíamos ontem, a renovação do nosso coração. Porque o nosso coração fica assim, como diz a canção, entre o bem e o mal, que distância haverá? Essa realidade é vivida no nosso coração. Aquilo que Paulo também diz: miserável homem que sou, o bem que quero fazer, não faço, mas o mal que não quero, este é que pratico. Esse brado de Paulo reconhece essa nossa condição humana, essa nossa condição que muitas vezes é mais profunda daquilo que a gente consegue pensar e tornar inteligível, profundo das nossas emoções, dos nossos sentimentos, como diz a canção, das cicatrizes que temos pelas experiências, muitas vezes de sofrimento na vida, ou daquilo que temos por condicionamento, pelas convivências que temos desde a nossa infância. Então, lá nessas profundezas, nós também precisamos de renovação. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo, que escreve no coração, no profundo do nosso ser, lá nos ilumine, lá nos purifique, no profundo do nosso ser, renove no nosso peito um espírito firme, para que nós possamos ter ações fiéis a Deus, ter relações fiéis a Deus, ter uma vida fiel ao nosso Deus. Que possamos, irmãos e irmãs, nos colocar os nossos corações, como diz Provérbios, é de onde brota a vida, colocar nas mãos graciosas de Deus e confiarmos na sua graça e nos colocarmos nessas mãos graciosas como barro que precisamos nos reconhecer como tal. Lembrando o texto de Gênesis, que Deus, ao criar o ser humano, pega uma porção de terra e sopra nesse barro para que haja vida. E a humildade tem na sua raiz a palavra humus, que é justamente terra fértil. E nós precisamos reconhecer que somos barro, terra, que precisa se colocar nas mãos de Deus, para que Ele seja o modelo, aquele que nos transforma, que retira o que nos atrapalha de viver segundo a vontade de Deus e que fortalece em nós aquilo que já há
de bom, de belo, de amoroso, para que possamos viver fiéis a Deus. E como diz Davi aqui, para que a nossa língua possa cantar a tua justiça e a nossa boca anunciar o teu louvor. Então, irmãos e irmãs, é essa a nossa oração de hoje, e que seja essa a nossa oração dia após dia. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova o meu peito no espírito firme. Vamos ler juntos, vamos falar juntos esse versículo. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito firme e reto. Amém.